Olá, hoje continuando falando aqui sobre as funções inorgânicas, a gente vai falar sobre as bases, que também podem ser chamadas de álcalis ou hidróxidos. Usando a definição de Arrhenius, lembrando que existem definições ainda mais abrangentes, as de Lewis e Bronsted de Lowry, mas aqui nós estamos falando de Arrhenius. A definição para base seria que são aqueles compostos em que, ao serem colocados em água, né, sofrem uma dissociação iônica, ou seja, são compostos iônicos, ok? A ligação já é iônica. Então, eu tenho, em princípio, que ter um metal ligado a não metais. E nessa dissociação vai haver liberação de íons OH-, que a gente chama de hidroxila, ou ânion hidróxido, tá certo? Ou oxidrila também, enfim, eu gosto de chamar de hidroxila, como único ânion. Então, podem ter outros ânions, outras coisas negativas? Não. Se tiver, não vai ser uma base, ok? Então, é alguma coisa, geralmente um metal, ligado ao OH. E aí a gente tem que ter clareza. A ligação química existente entre o O e o H é uma ligação covalente. Esse grupo OH agora, tá certo? Que já tem aqui essa ligação covalente, vai se comportar como um ânion só. É um ânion composto e vai fazer uma ligação iônica com um metal. Então, veja que quando eu olho os ácidos da aula anterior, não há metais envolvidos aqui, não há metais nas fórmulas. Quando eu olho as bases, Na, metal sódio, OH, Al, metal alumínio, OH3, Zn, zinco, OH2. Então, as bases, em princípio, não vê uma exceção, mas em princípio elas têm que ter um metal ligados ao OH na definição de Arrhenius. E aí, quando ela é colocada em água, vai haver nunca aqui a quebra da ligação covalente entre OH. Isso permanece como um ânion composto. Vai haver a liberação do metal, ok? Aqui ele liberou, no caso do alumínio que tem 3, ele colocou a equação liberando só um, mas pode liberar os 3 OHs, tá certo? Como aqui no zinco, pode liberar os 2 também. Depende se é uma dissociação parcial ou se é uma dissociação total, tá bom? Mas sempre que colocar em água e liberar OH- é uma base. O nome das bases, como eu digo, o nome não é uma coisa das mais importantes, mas, né, para a gente saber como faz. Sempre eu vou chamar hidróxido de e o nome do outro elemento. Então aqui, sódio, hidróxido de sódio. Base de alumínio, hidróxido de alumínio. Base de zinco, hidróxido de zinco. Ocorre que alguns metais, principalmente metais de transição, porque eles têm aquele subnível D incompleto, não totalmente cheio de elétrons, pode haver dança das cadeiras, entre aspas, de elétrons ali, e esses metais, eles podem ficar estáveis, perdendo 1 ou 2 elétrons, perdendo 2 ou 3, então eu tenho ferro 2+, e eu tenho ferro 3+, isso pode acontecer. Então, nesse caso, eu vou chamar hidróxido de ferro 2, né? Se for um ferro 2+, então eu tenho 2 hidroxilas, e vou chamar de hidróxido de ferro 3, se for um íon de ferro 3+, que vai me dar 3 hidroxilas. Também poderia usar a terminação ico-ioso, hidróxido férrico e hidróxido ferroso. Eu não gosto, isso me confunde. E há uma orientação mesmo da IUPAC para que a gente use o nome colocando a numeração, ok? E se for usar a numeração, sempre em números romanos. Bom, força das bases, muito tranquilo. Se a base dissolve bem na água, ela é uma base forte. Se ela dissolve pouco, ela é uma base pouco forte, moderada. Se ela dissolve nada, se ela praticamente não dissolve, ela é uma base fraca, ok? Vamos ter uma exceção a isso. Quais são as bases fortes? As bases que dissolvem muito, as de metais alcalinos, ok? Li, Na, capa, roupa de casaco francês, lítio, sódio, potássio, bítio, césio, frâncio. Essas bases, metais alcalinos, vão dar bases fortes, são bastante solúveis em água. E se elas são fortes, o que isso quer dizer? Que tem em água um monte de íons lá ávidos por reações, que estão instáveis. Né? A água desestabilizou ali. Então,
por questões de afinidade eletrônica, né, de afinidade química com outros materiais, com outras superfícies, elas podem ou não ser corrosivas também. Ok? Nós vamos ver algumas bases aqui que são corrosivas e que geralmente em sala eu percebo que os estudantes acham que são ácidos, porque tem aquela impressão de que tudo que é corrosivo é ácido, e isso não é fato, tá bom? Quais são as bases que dissolvem pouco em água? São a dos metais alcalino-terrosos, né? Lembra lá? Bela, magnólia, casou com o seu barão? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, segunda coluna da tabela, são as bases mais ou menos. E a de alumínio também, poderia encaixar aí. As demais bases são praticamente insolúveis e, portanto, os demais metais aí geram bases fracas. A exceção é o hidróxido de amônio. Veja, é exceção em tudo, NH4OH. Por que eu falo que é exceção em tudo? Primeiro eu disse que as bases têm que ter metal. Aqui não tem metal, né? Nitrogênio não é metal, é um ametal. Segundo, eu disse que as bases solúveis são fortes. Essa é uma base extremamente solúvel em água. Na verdade, essa é uma base que só existe quando eu borbulho gás amônia em água, né? Então, ela só existe em água e ela é fraca, tá? Então, ela é uma exceção aí a tudo que a gente viu. O que é importante? Vocês reconhecerem as principais bases, saberem o uso, saberem como manipular, tá certo? Então, como que isso é utilizado na indústria, qual a importância que tem. Então, vamos focar nisso. Principais bases e suas aplicações. Principal base, hidróxido de sódio, que a gente conhece como soda cáustica, provavelmente muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar, e sabem que são substâncias corrosivas. Na aula de ácidos eu já falei para vocês que toda vez que a gente tem esse pictograma aqui, isso indica que o material é corrosivo, né? Então veja, é extremamente corrosivo, é mais corrosivo que muitos ácidos. É um ácido? Não, é uma base. Então nem toda substância que é corrosiva é ácido, assim como nem todo ácido é corrosivo, senão o nosso suco de laranja ia ser um problema para nós, né? Porque a laranja é uma substância, é uma fruta que tem ácido cítrico, que tem ácido ascórbico, então iria nos corroer. Então não é assim que funciona, tem que romper com essa ideia. Então, o hidróxido de sódio geralmente é comercializado como a gente chama de lentilha, pastilhinhas brancas como essas que estão na imagem, tá? É um sólido, então, branquinho, dissolve bastante, dissolve bem na água, e vai ficar, então, incolor a solução. É muito utilizado na produção de sabão, então, você vai usar soda cáustica, gordura, e vai produzir o sabão, mas também é utilizado na indústria de papel, de biodiesel, e é utilizado, como eu falei, se eu tenho soda e gordura, vai dar o quê? Sabão. E sabão usa para limpar o quê? Gordura, em presença de água. Então, isso vai ser utilizado para produção de produtos de limpeza que visem aquela limpeza de gordura bem pesada. Então, esse diabo verde aqui é uma marca, não estou ganhando nada, ninguém está me patrocinando. Mas por que ele serve? Hoje em dia, a maioria dos fornos são autolimpantes, né? Não gruda aquela gordura. Mas já viram a caixa de gordura da casa? Tipo uma caixa redonda que geralmente fica do lado de fora lá, vai e recebe direto a água que vem da pia da cozinha. Aquilo vai acumulando gordura, de tempo em tempo a gente vai lá, joga essas pastilhas aqui, joga um balde de água quente, aí ele reage consumindo a própria gordura que se acumulou na caixa, e aquela gordura que não foi usada na reação para a produção de sabão, o sabão produzido começa a conseguir remover, né? Então, para produtos de limpeza, muito cuidado. Se for fazer sabão, cuidado no manuseio, usar luva, não deixar cair na pele. Fica lisinho, parece que a pele está gostosinha quando cai, mas fica lisinho porque está correndo. Não é legal, não. O hidróxido de potássio. O potássio está bem embaixo do sódio na tabela periódica, então ele vai estar na mesma coluna, vai ter comportamento semelhante. Logo, o hidróxido de potássio vai ter aplicações semelhantes ao hidróxido de sódio. É uma base forte, também tem as mesmas características organoléticas, né? Aquelas pastilhinhas brancas que coloca na água, dissolve e fica incolor. Também vai ser usado para a produção de sabões, detergentes, certo? Também é tóxico, também é corrosivo.
Agora uma base bem mais fraca, o hidróxido de alumínio, que a gente utiliza como antiácido estomacal. Então, quando eu estou com azia, com excesso de acidez no estômago, porque estou com um problema qualquer fisiológico aí, sei lá, o que gera esse problema, ou por uma má alimentação, enfim, e eu estou com excesso de acidez no estômago que gera a azia, aquele desconforto, eu posso tomar hidróxido de alumínio, ó. Alumimax, Aziol, olha aqui, ó, hidróxido de alumínio, certo? Como medicamento. Ele é uma base mais fraca, não é corrosiva. Em água não dissolve bem, então vai ficar aquela coisa mais leitosa, como está aqui na imagem, por isso que esse não chama, né? Esse chama de hidróxido de alumínio, de magnésio, a gente vai ver também, chama leite de magnésia, né? Então é muito utilizado como medicamento, assim como o hidróxido de magnésio, que como eu falei, é o que a gente chama lá de magnésia bisurada, leite de magnésio, vem de tanto essa forma aqui, líquida, vê essa coisa branca, é porque ele é um pozinho branco, como ele não dissolve na água, fica suspenso, fica essa coisa branca meio grossa, meio espessa. Pode ser essas pastilhas também. Tá? Então, é uma solução de 7% em massa que a gente utiliza. Ele também é utilizado, além de antiácido, como laxante, para fazer o intestino funcionar legal. É o terror da minha infância, que minha avó fazia a gente tomar isso. Hoje tem uns com saborzinho de menta, um pouquinho menos pior, mas é bem bom. Hidróxido de cálcio, vocês conhecem como cal hidratada. Ela é muito utilizada e chama cal hidratada porque vem do óxido de cálcio em água. Então é uma base que só existe em água. Não dissolve bem, então dá aquela coisa leitosa também, né? E é muito utilizado para fazer caiação. Não sei se vocês já viram quando pinta a parede assim só de branco e que a água bate e escorre, né? Em construção civil. Isso é feito por uma questão estética, isso é feito que é barato, e isso é feito também para proteger de acidez, como por exemplo chuva ácida, e por isso é muito colocado também nas árvores, porque daí o cachorrinho vem e faz xixi, o xixi do cachorro é ácido, a formiga vem, né? E aí, não sei se eu posso chamar de saliva, mas ela secreta lá um ácido, que é o ácido fórmico. Então, para proteger a planta desse excesso de acidez, pinta a base dela também com cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio. E também é o que utiliza muito aqui no Brasil para pintar meio fio. Vocês já devem ter visto a galera pintando meio fio aí. Bom, não é uma base tão fraca, porque cálcio é um metal alcalino terroso. Então, na época que a gente fez o aniversário de 50 anos da escola, que a galera tinha que pintar o muro, eu quase fiquei louca, vendo o povo meter a mão nisso para pintar, fazer o fundo branco do muro da escola para fazer a arte que cada turma fez em cima. E algumas pessoas tiveram alguma irritação na pele, não é legal deixar em contato com a pele, ver que aqui o rapaz está usando luva, né? E é isso. Também é utilizado na química de tintas, de argamassa, gesso, entra na composição. E no tratamento de água é usado tanto o de alumínio, o hidróxido de alumínio, quanto o de cálcio como floculantes. Eles são colocados na água, em piscina também, para que a sujeirinha se agregue e, por densidade, né, afunde para depois passar aquele aspiradorzinho na piscina. No tratamento de água de cidades, o sistema é bem grandão, lá no fundo aquilo já tem um compartimento que abre e recolhe aquele sólido que fica acumulado lá no fundo. Então é usado também no tratamento de água das cidades para consumo humano, né? E o hidróxido de amônio, também conhecido como amoníaco, que é aquela exceção que eu havia dito, é uma base que não tem metal, que não é forte, embora seja solúvel, só existe em água, mas ela tem um cheiro muito forte, né? E a gente conhece esse cheiro quando pinta o cabelo, ela está presente nas tinturas de cabelo. Veja que hoje em dia já tem muitas tinturas que fazem inclusive a propaganda de que é sem a amônia. A amônia é o gás NH3 que em água gera, né? Tá aqui, ó. NH3 que em água gera o hidróxido de amônia, que é o amoníaco. Então, quando a amônia está aqui,
ela está na forma de amoníaco. Conforme vai aplicando a tinta no cabelo, vai ficando aquele cheiro forte porque a amônia começa a evaporar. E além de ser irritante para as vias aéreas, resseca, prejudicial para o cabelo. Né? Então, muitas tintas hoje já fazem propaganda de que são sem amônia, mas em geral, essas tintas sem amônia são aquelas que a gente conhece por tonalizantes, né? Que não fixam bem a cor. A amônia ela é um agente oxidante muito poderoso, então ela altera a coloração do cabelo para que o pigmento, ela descolore o cabelo para que o pigmento da tinta fixe melhor. Também é muito usado em produtos de limpeza que a gente chama vulgarmente de desinfetantes, né? Que tem a propriedade de matar micro-organismos, tá bom? Então, por exemplo, esse espinho-sol, lisoforme, que antigamente tinha formol, que é um composto orgânico, hoje já não tem mais. Então é muito utilizado, tem que tomar cuidado no manuseio, porque ela é bastante irritante e tóxica. Tudo bem? Por hoje é só. A próxima aula, isso são as bases, falamos das principais, tá? E na próxima aula a gente vai falar da relação química entre ácidos e bases. Por hoje é isso aí. Até a próxima aulinha.